Tá gravando. Tá gravando? Quer começar a falar alguma coisa, Zé? Dá bom dia para eles aí? Não, só bom dia aí, galera. A gente tinha a princípio marcado de fazer um encontro, né, para fazer algumas questões do Enem, dar algumas dicas e tudo mais e tal, caramba. Acabou que a gente teve um desencontro de horários, alguns alunos não receberam o e-mail, foi para a caixa de spam de alguns, de outros não. Uma outra galera também teve compromisso de última hora, então eu e o Pedro, a gente quer deixar esse vídeo gravado para vocês, fazendo comentários sobre as questões que a gente ia fazer ao vivo, para deixar disponível para vocês assistirem nas próximas horas. Eu espero que vocês assistam, de fato, nas próximas horas aí, porque o Enem já é daqui a 2 dias, né? Então, daqui a pouco chega a minha parte, eu vou fazer umas questões de Estado moderno, mas a gente vai começar aí com o Pedro fazendo um pouco de império, porque o Brasil, o Pedro é o cara do século XIX aí, né? O nosso querido Rui Barbosa. Valeu, vai lá, Pedro. Hoje não vai ter lei, prometo. Talvez. Feliz quinta-feira, né? Antes de mais nada, né? Roubando aqui a expressão do Zé. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, se preparando aí, né? Estudando. Uma reta final. Bom, fazer a parte do Brasil Império que ficou faltando, né? Dos nossos encontros de revisão. Foi o que efetivamente que faltou, né? A gente foi até Brasil Colônia e depois não teve mais nenhum vídeo, né? mais nenhuma correção. Então a gente aproveita aí nesse último encontro, que na verdade é mais para a gente encerrar o nosso ciclo, né? Mostrar algumas dicas para vocês, né? De como vocês podem, através da interpretação de textos, resolver algumas questões, né? Algumas noções mais gerais. Vocês não precisam, às vezes, saber necessariamente uma coisa específica, né? E vocês conseguem certamente dar conta das provas aí, das questões da parte de humanidade. Então, na primeira questão que o Zé separou para vocês, que eu botei aqui, eu tinha separado 3 e vou tentar fazer as 4 que o Zé botou, né, do Brasil Império, do Enem de 2014. É um texto do Tavares Bastos, que foi um dos maiores defensores, entusiastas do federalismo, né, da maior autonomia das províncias, no Brasil Império. Tanto é que ele tinha esse livro, né, A Província, que é de 1870, que ele coincide lá com o Manifesto Republicano, e que era um momento já, um contexto que o Brasil Império já entrava num momento de crise, do crescimento, da importância das oligarquias, da oligarquia paulista, cafeicultora, né, de produção, e questionando o poder central do imperador Dom Pedro II. Mas o Tavares Bastos, ele era um entusiasta de toda a luta federalista do Brasil Império, né, que, claro, não está só restrita ao Segundo Reinado, ela também estava presente lá, na verdade, desde a chegada da transmigração da corte para o Brasil, você tem um questionamento da questão de qual era a relação entre o poder central e os poderes locais, né? É claro que isso se acentua quando você tem a independência, a Constituição de 1824, né? E a gente tem, claro, no momento mais tenso dessa relação, das disputas entre o poder central e os poderes locais, no período regencial, o Ato Adicional de 1854, ele sempre citou muito o Tavares Bastos, seus textos, né? Defendendo lá o respeito às diversidades locais, né? Quer dizer, e também, principalmente, aos municípios, né? E o texto dele é sobre isso, particularmente, né? Respeitar a diversidade de circunstâncias entre as pequenas sociedades locais que constituem uma mesma nacionalidade, tal deve ser a regra suprema das leis internas de cada Estado. Então, na visão dele, nas constituições deveriam existir a defesa e o respeito às diversas localidades que fazem parte de uma mesma nacionalidade. As leis municipais seriam as cartas de cada povoação doadas pela Assembleia Provincial, que poderiam ser alargadas conforme seu desenvolvimento, alteradas segundo os conselhos da experiência. Então, as leis municipais seriam uma prerrogativa da Assembleia Provincial, não da Assembleia Geral. Então, olha como é que ele está defendendo, e isso é a interpretação do texto, né? Como ele está defendendo um maior poder local das províncias, né? Do que a gente chama de estados hoje, das províncias, com relação ao poder central. Então, administrar-se-ia de perto, você teria uma administração de perto pelos municípios, mas ia se governar de longe. Alvo a que jamais se atingirá de outra sorte, senão através do federalismo. Então o texto é muito claro defendendo o federalismo, né? O discurso do autor, no período do Segundo Reinado no Brasil, tinha como meta a implementação, a letra correta, a alternativa correta, modelo territorial federalista. A simples interpretação do texto ajuda a responder a alternativa C, né? A elite brasileira, né, a construção da ordem no período imperial, ela é caracterizada por uma certa homogeneidade da formação dessa elite, né, nas instituições, em seus ideais, né.
o que não quer dizer que não tivessem tensões ali, né? E a principal delas era sobre esse poder central que Dom Pedro I, Dom Pedro II, eles vão exercer, né? E aí através do poder moderador, no caso do segundo reinado, lá do presidente do Conselho de Ministros, né? Da maior ou menor autonomia que se vai ter nas províncias, né? As decisões das assembleias provinciais tinham que passar pelo executivo do poder moderador e também pelo legislativo da Assembleia Geral. Esse quadro vai mudar com a Ata Adicional de 1834, né? E por isso que eu falei para vocês que no período regencial é que essa tensão ela aflora ainda mais, né? E quando chega o segundo reinado, você tem um controle, uma centralização de poder muito, muito grande do Dom Pedro II. E eu reforço um pouco isso, claro que isso pode cair sempre, também agora, na prova no final de semana, né? Mas eu achei uma das análises que eu vi da questão, né? Quando eu botei para poder montar o PowerPoint, para a gente poder copiar, colar, né? Aquelas coisas que a gente faz, falava que o Dom Pedro II tinha um governo que próximo do federalismo. Nunca caiu num papo desses, né? Não, ele era extremamente centralista, né? A imagem do Dom Pedro, né, que se tem, sacralizada, é muito difícil até de questionar, né? Quando a gente procura aquelas falsas informações na internet sobre história, acho que a gente mais tem informações falsas são do segundo reinado e sobre Dom Pedro II, né? É um sujeito que fica quase que acima de todo mundo. É estranho, né? Essa imagem desse estadista que se constrói estranho, não. Já tem história disso também, tem uma questão sobre isso daqui a pouco. Mas vamos lá. O discurso do Tavares Bastos, ele não tinha como meta a implantação do regime monárquico representativo, ainda que ele pudesse ser um defensor da monarquia. Ele não está defendendo a implantação. O Brasil já tinha um regime monárquico representativo, né? Você tinha Câmara de Deputados, Senado, né? Constituição. Ele não está falando sobre o sistema educacional democrático, pelo contrário, é um homem da elite brasileira. Não está falando de um padrão político autoritário, porque ele defende que a Assembleia Provincial tenha mais poderes do que o poder central. E, bom, ainda que na prática o poder da Assembleia Provincial reforçasse o poder oligárquico regional, ele não está defendendo isso necessariamente no texto, né? Podia ser até a visão dele de mundo, política, dessa elite, a visão homogênea dessa elite, né? Desses ideais que eles defendiam, mas não é necessariamente o caso aqui. Sempre bom reforçar que no Brasil republicano, por conta de toda essa tensão do período imperial, é quando você tem o processo de centralização, né? O federalismo ele acaba sendo um projeto do período republicano, que não quer dizer que não fosse continuar tendo a tensão do poder central ao poder dos estados, mas na Constituição de 1891, aí o Rui Barbosa aí, né? Você tem a garantia da autonomia dos estados, né, e também dos municípios, né, isso é importante reforçar, né, isso está garantido na Constituição de 1891, o que não quer dizer que a tensão tenha desaparecido. O fato de estar escrito na lei não quer dizer que a coisa acontecesse de fato, né, mas e na prática vai ser o fortalecimento do poder oligárquico regional e também do poder dos coronéis, né, do coronelismo que a gente estuda lá, vocês no 9º ano, na 3ª série do ensino médio, né. Então, é só para mostrar para vocês que a crise que vai estar ali a partir de 1870 do Brasil Imperial, ela vai ter um desdobramento, que vai ser do processo da proclamação da República, tá? E do poder regional. Eu me alonguei muito, Zé. Não, queria só fazer um comentário em relação a essa parada, que esse é um grande debate do século XIX, né? Um debate sobre como governar países de grandes proporções, que os Estados Unidos ele abre lá nas discussões políticas internacionais e tudo mais, porque como um país grande como aquele seria governado por um governo central, né? E, ao mesmo tempo, como evitar a anarquia se você dividisse o poder, né? Uhum. Então, essa questão de você confiar a administração regional a assembleias, né? É uma solução do federalismo americano do século XIX, e que está muito dentro do desenvolvimento do movimento federalista no Brasil e do Manifesto Federalista de 1870. Né? Então, é sempre bom lembrar, né, que esse movimento federalista, que esse movimento crítico à centralização monárquica do século XIX, ele, embora seja capitaneado pelas oligarquias, ele ainda não é explicitamente oligárquico, como você falou, né? Sim, e aí isso é muito bom da gente estar sempre acompanhando o texto na hora da prova, porque esse texto aí, claramente, não é o texto que faz apologia da oligarquia, né? Ele é um texto que romântico, no sentido de falar, né, que cada povoamento terá suas especificidades e tal, né, e é bom que a gente se prenda nessas provas à fonte que é dada, né, e não
ao que a gente conhece também. Né? Sim, sim. E, claro, quando a gente lê o resto do Tavares Baixo, você vê que ele é um sujeito de elite, né? Do Brasil Imperial, né? Então, tem que ter cuidado, mas justamente o fragmento, né? É isso, uma visão romântica desse federalismo. E, bom, até por isso, quer dizer, depois lá da República, mas antes, para evitar, para a elite manter o controle social, né? Político, a solução da monarquia acaba sendo essa, né? Então, a construção da ordem é isso, né? É lidar com essa tensão o tempo todo. E a solução monárquica acaba sendo essa, né, que é lá a tese da construção da ordem, né? Mas foi só para complementar. Vamos para a questão de 2015 do Enem, que tem lá, né, aí as barbas do imperador, né? Bom, são 2 imagens do imperador Dom Pedro II. Até onde eu sei, é uma farda militar que ele está vestindo, né? No entanto, ele não tem nenhuma espada, por exemplo, né? Então, ele se mostra muito mais como um protetor de algo. E fazendo também uma análise de toda a cena, né? Quer dizer, numa ele olha para a direita, para a esquerda, mas ele está com uma das mãos sobre uma mesa e sobre um papel, sobre um documento, que é um texto legal, que é a Constituição, né? Então, ainda que seja uma farda, né, militar, ele está como um protetor, né? A postura do imperador, a barba do imperador, e a gente tem que olhar para todo o cenário e a forma como vai sendo, a gente observa a composição da imagem. É uma interpretação de imagem. Essas imagens do Pedro II foram feitas no início dos anos de 1850, pouco mais de uma década após o golpe da maioridade. Então, ele tinha 20 e poucos anos, né, nessa representação feita pelo Dom Pedro II. Considerando o contexto histórico em que foram produzidos os elementos simbólicos destacados, essas imagens representavam Bom, esse livro, As Barbas do Imperador, da Lia Schwartz, ele é justamente para mostrar como você tem uma construção da imagem do imperador, né? E que ela é política, e que todos os elementos que compõem as imagens que circulam sobre a representação de quem é o imperador, ela tem uma intenção política de mostrar ou construir a imagem desse monarca nos trópicos, né? Então, um sujeito sério, muito inteligente, que está sempre calado, né? Sem muita expressão de emoção nas imagens, que mostra segurança no governo, e foi aquilo que eu falei, né, da imagem que se tem do estadista do Dom Pedro II, né? Na maior parte das vezes, quando você pega nessas informações falsas que a gente encontra pela internet, né, sobre ele, né, praticamente se apaga da vida dele que ele governou o império com escravidão, né? Com poder das elites locais, com poder centralizado, com poder moderador, né? E mostra uma imagem de quase que esse sujeito fora da realidade, né, da vida mundana, das disputas políticas, né, um sujeito muito inteligente. Então, quando ele era muito novo, sempre cercado por globos, por cadernos, por livros, né, que mostra a erudição, um sujeito que é poliglota, esse que depois vai ser a imagem do cidadão do mundo, quando ele vai viajar pelo mundo, né. Quando ele tem esses 20 e poucos anos, assim que ele assume o poder, um sujeito muito jovem, né, mas que é branco, né, de olhos claros, que mostra essa ideia desse monarca europeu distante do seu povo, né? E nesse momento de 20 e poucos anos, há a presença da barba, né? A barba, ela não é um elemento aleatório na imagem que se constrói da representação do imperador, né? Ela mostra um sujeito que tem, apesar de jovem, que é seguro no que tange ao seu governo. Ele é um bom governante, ele é um monarca que é o melhor sujeito para poder governar o país, o império, né? E, bom, essas imagens dele segurando, botando as mãos sobre uma Constituição, representam um imperador adulto que governaria segundo as leis. Mostra segurança, né? A letra A a gente descarta logo de cara, um jovem maturo que agiria de forma irresponsável, não é isso que a imagem mostra, né? Até pela postura, né? É o defensor das leis. Ainda que possa ser uma farda militar, não é um líder guerreiro, até porque você não tem um cenário aí, a interpretação da imagem, né? Para a gente poder, vocês podiam até escorregar nessa, mas você não tem uma batalha ao fundo, né? Não você tem imagens dele, por exemplo, na campanha do Paraguai, né? Você tem imagens dele assim, mas não é o caso dessas duas imagens. A gente tem que se ater ao documento que é apresentado para a gente, que é esse que o Zé está mostrando para vocês, né? E propondo para vocês nessa aula de hoje. Também não mostra um soberano religioso, e aqui tem um erro, né, de que vai acatar a autoridade papal. A gente não vai entrar na questão do padroado, que também vai ser um elemento fundamental na crise do Brasil imperial.
e nem um monarca absolutista que vai exercer o seu poder de forma autoritária. Pelo contrário, ele está ali como um defensor da Constituição, né? Não como um rei absolutista, isso que é importante, né? Uma monarquia representativa. Portanto, é a letra B. Eu botei 2 vezes aqui essa questão. A questão da barba é fundamental, né? Quer dizer, ela mostra a maturidade e a segurança desse imperador para poder comandar o império, né? Tem que respeitar o homem de barba, né? Aí eu pergunto a vocês respeitam mais um professor de barba ou sem barba, Zé? O que você me diz para esses moleques? Caraca. Pô, aí. Que bigodão, hein, filho? Pô, tá parecendo até uma aí no negócio. Claro, barba, né? Muito mais seguro, muito mais segurança, maturidade. Isso que é professor, né? Professor sem barba não pode. Isso aí. Cara, a gente tem que ficar de barba, até para esconder um pouco a cara, né? A gente deu sorte com os filhos que são bonitos, a gente tem que esconder pelo menos metade da cara aí. Parece irmão. Graças a Deus. Tem a explicação, né? Fui tirando e mostrando pro meu filho, porque eu tava tirando a barba para ele não ficar com medo, né? Mais medo ainda, né? Bom. Pô, mas achei maneira essa experiência. Vou até reproduzir em casa também depois. Vou deixar meus filhos rasparem minha barba também ajudando. Vale a pena, tem que tomar cuidado porque eles pegam a máquina e vão embora, né? Estão nem aí. A questão do Enem de 2010, deixa eu tirar a barrinha que está aparecendo. Ela tem um trecho que fala da biografia do Luiz Gama, né? Negro, filho de escravo e fidalgo português, Luiz Amaim, né, o nome dele. O baiano Luiz Gama fez da lei e das letras suas armas na luta pela liberdade. Foi vendido ilegalmente como escravo pelo seu pai para cobrir dívidas de jogo. Mostra toda a dificuldade, né, da trajetória do Luiz Gama, né? Ele nasceu livre, filho de uma escrava com um homem branco, jornalista, poeta, vai advogar mesmo não tendo diploma, a gente vai chegar nessa parte, né? Mas ele foi vendido como escravo, aí aprendeu a ler, já mais velho, mais ou menos 17 anos. Aos 18 ele conseguiu comprovar e provou que ele tinha nascido livre. Foi um autodidata, advogado sem diploma, mas um rabo, né? Quer dizer, ele pôde atuar na primeira instância, em alguns casos, né? Por organização de classe ou pelo judiciário, permitiu com que ele pudesse advogar, né, exercer parte da advocacia, e ele se tornou um proeminente advogado da causa abolicionista, né? Tinha uma caixa emancipadora para arrecadar fundos, percebendo algumas brechas legais, né? Por exemplo, na lei do ventre livre, né? Você tem algumas prerrogativas legais que possibilitavam aquilo que a gente chama das ações de liberdade, né? A reveria dos senhores, por exemplo, de tentar judicialmente conquistar a liberdade para os escravos, e aí você ter esse fundo de caixa emancipadora para poder comprar a carta de alforria, né, pagar a carta de alforria. Então, ele foi um abolicionista, um dos mais importantes da história do Brasil, né, um dos heróis da liberdade e da abolição. Bom, a conquista da liberdade pelos afro-brasileiros na segunda metade do século XIX foi resultado de importantes lutas sociais condicionadas historicamente. A biografia de Luiz Gama, então, a partir desse trecho, né, ele nasceu livre, mas foi transformado em escravo, não pôde estudar na faculdade de Direito por conta do racismo que sofreu, ainda assim teve que batalhar e lutar para conseguir ter o direito de advogar, e foi um jornalista, lutou pela causa abolicionista e lutou pela liberdade de inúmeras pessoas. Exemplifica a extrema dificuldade de projeção dos intelectuais negros nesse contexto e a utilização do direito como canal de luta pela liberdade. Então, a dificuldade dele conseguir se projetar, né, politicamente, intelectualmente, naquele contexto do século XIX de escravidão, e a utilização do direito, como ele fazia, como forma de lutar pela liberdade de algumas pessoas, né? Então, é bem tranquilo essa questão, né? Vamos para as alternativas erradas. A impossibilidade de ascensão social do negro forro em uma sociedade escravocrata, mesmo sendo alfabetizado. Mostra a dificuldade, não a impossibilidade, por isso que essa está errada, né? Mas daria para errar essa também. Daria para marcar e acabar errando, né? C. Rigidez de uma sociedade assentada na escravidão que inviabilizava os mecanismos de ascensão social, né? Não era inviável, eles não viabilizavam, né? Eles dificultavam. Era a rigidez dessa sociedade assentada na escravidão, inviabilizava, que está errando, anulando essa questão.
Possibilidade de ascensão social é viabilizada pelo apoio das elites dominantes. Bom, isso aí claramente não é essa. E a letra E, troca de favores entre o representante negro e a elite agrária escravista, que outorgar o direito advocatício ao mesmo. Né? Não vai ser essa elite agrária escravista que vai garantir o direito dele de advogar pela causa da abolição. Então, essa aí está completamente errada, é a letra B. Beleza, Zé? Quer acrescentar alguma coisa? Eu queria só fazer um comentário que é muito curioso a gente ver uma questão de 10 anos atrás, porque a gente percebe registrado aí a ascensão de uma historiografia ali, que não era bem historiografia, né? Era um jornalismo histórico ali, e que explora muitos casos de ascensão social de negros no século XIX, de ex-escravos, né? Ex-escravizados. Então, quando você olha para a letra A e para a letra... Deixa eu voltar lá. O grande debate de 2010 ali, né, da década de 2000 ali, tudo mais na história, era exatamente falar disso, né, falar dos livros que estavam sendo publicados e falando sobre escravizados que se tornaram livres e depois se tornaram escravos, né, e tal, enfim, e que é uma parada que hoje em dia já não se discute mais, né? Acho que já passou esse momento de tratar como novidade o fato de que na sociedade brasileira, né, um negro podia escravizar. Né? Não. Enfim, é um registro de época. Né? Da mesma forma que hoje a gente olha para a prova do Enem, tem mais questões de moderna, medieval, né, mais de Brasil colônia, né? Não só a gente pode ver tendências historiográficas também, como perfil da própria prova que vocês vão fazer, ele vai mudando ao longo dos anos, né? A partir da conjuntura que se vive, né? E vamos terminar então o Enem 2012 aqui, essa minha parte, né? É um texto sobre a Noite das Garrafadas, lá da crise do primeiro reinado. Após o retorno de uma viagem a Minas Gerais, onde Pedro I foi recebido com grande frieza, seus partidários prepararam uma série de manifestações a favor do imperador no Rio de Janeiro, armando fogueiras e luminárias na cidade. Contudo, na noite de 11 de março, tiveram início os conflitos que ficaram conhecidos como a Noite das Garrafadas, durante os quais os brasileiros apagavam as fogueiras portuguesas e atacavam as casas iluminadas, sendo respondidos com cacos de garrafa jogados das janelas. Os partidários de Dom Pedro, né, os portugueses e os brasileiros, os que eram seus opositores. Não necessariamente eram brasileiros e portugueses, né? Não tem a ver necessariamente com a nacionalidade, né? Mas também com os boatos que circulavam no período dos insultos impressos, né? Eram pasquins, pequenos jornais, né? Falando em recolonização. O Dom Pedro estava vivendo lá a crise política de Portugal, né? Com a sucessão, a questão do Dom Miguel. Ainda que lá, e eu e o Zé, a gente pôde certa vez viajar junto lá para Portugal, a gente via lá o Dom Pedro I sendo exaltado como libertador, né, Dom Pedro IV, e aqui Dom Pedro I, ele era visto como um sujeito autoritário, sujeito que fechou a Constituinte em 1823, outorgou a Carta de 1824, que tinha um poder moderador, né? Você teve a questão da Guerra da Cisplatina, as dificuldades econômicas pelas quais passava o Império, né, o Brasil, né, o Império do Dom Pedro I, o primeiro reinado. E, bom, ao mesmo tempo, os ventos que vinham da Europa, né, a queda do Carlos X, né, das revoluções burguesas, 1830, né, a gente tem, por exemplo, o Líbero Badaró, e vai questionando o poder autoritário, né, jornalista italiano, que muito atuante no Brasil, né, questionava muito o poder e que foi morto em 1830. Tudo isso vai gerando um caldo de questionamento do poder do Dom Pedro I, e ele vai para essa viagem de Minas Gerais, ele foi friamente recebido por lá. Quando vem para o Brasil, os partidários dele, né, esses portugueses, não necessariamente portugueses, eles tentam fazer uma manifestação a favor dele, e aí, ao mesmo tempo, os opositores entram em conflito com esses sujeitos, e aí os defensores começam a jogar garrafas nas pessoas nas ruas, então, a chamada Noite das Garrafadas, e um mês depois dessa Noite das Garrafadas, o Dom Pedro ele abdica do trono brasileiro, né? Bom, os anos finais do primeiro reinado se caracterizaram pelo aumento da tensão política. Nesse sentido, a análise dos episódios de Minas Gerais e Rio de Janeiro revela, letra E, questionamentos ao autoritarismo do Dom Pedro I. Não tem o estímulo ao racismo, é isso que está no fragmento presente ali, né, do dicionário imperial do Ronaldo Weinfels. Eu não sei quem fez esse texto, não sei se foi necessariamente ele, né, são muitos autores que vão escrevendo de verbetes, mas não é o estímulo ao racismo, não é o apoio ao xenofobismo. A questão do mata-galegos, né, quer dizer, a perseguição aos portugueses ela vai existir, né, no Brasil. Nesse momento a tensão fica muito, muito clara, né,
também quando você tem aquele fluxo migratório muito grande de portugueses, principalmente no pós-abolição, né, no final do período imperial, início do período republicano, você também tem uma perseguição muito grande e casos de violência mesmo contra os portugueses. A gente vai ter isso também depois, no período republicano, você tem o florianismo no início do período republicano, mas você tem também depois no período da Era Vargas, né, o nacionalismo exacerbado e a xenofobia muito forte contra os portugueses, né. A piada do português, ela nunca foi ingênua, tá? Não é uma mera piada, você tem uma questão social e política muito forte por trás do Mata Galegos, né, que a gente pode falar aqui, citando uma tese importante da Gleide, professora Gleide, mas não é o caso aqui, né, porque esses brasileiros e portugueses são os partidários de Dom Pedro e os seus opositores, né, isso está entre aspas também ali no próprio texto, e é uma questão, é um detalhe, mas que a gente tem que ficar atento também. Não é uma crítica ao federalismo, pelo contrário, né, os opositores de Dom Pedro eles eram, na maior parte das vezes, favoráveis ao federalismo, nem um repúdio ao republicanismo, porque na manifestação desses contrários contrários ao Dom Pedro I, muitos eram republicanos, né? E é isso, é a letra E. Uma questão até relativamente fácil, né, Zé? Sim, uma questão tranquilinha aí, né? Em geral, o problema do Enem não é a grande profundidade dos conteúdos que são abordados, né? Em geral, a dificuldade do Enem é o cansaço em você acompanhar todas as fontes que são apresentadas, todos os textos que são dados, porque se você lê com bastante atenção, se você tem o cuidado ali de relacionar as alternativas com os textos, está sempre presente ali na temática da questão, né? Por exemplo, exatamente o que eu estava falando aí, né? O apoio ao xenofobismo, o sentimento antilusitano, ele é uma realidade do Brasil imperial, né? Ele está presente em vários momentos, mas não é do que o texto está falando. O texto está falando de um conflito que tem como protagonista o Dom Pedro I, tido como o criador do poder moderador, né? Um cara autoritário, aí, né? Um cara que se coloca como mediador entre as relações políticas das elites brasileiras, né? Mas é isso, bem tranquilo, assim. Ter calma para ler as questões, né? Se tem uma dica assim, ter muita calma. Se não conseguiu no primeiro momento, vai para outra, depois você volta, não fica preso numa questão, mas depois você não vai abandonar ela, claro, mas você vai para aquelas que você, às vezes, você resolve de cara, depois você volta, refaz. Porque é isso, às vezes você não percebe no primeiro momento, mas no segundo momento, quando você relê, você consegue ver o que está ali, né? Podendo interpretar o texto ou mesmo a imagem, lendo as alternativas, relendo o enunciado, vendo de novo lá o documento apresentado, e assim que você vai fazendo e vai resolvendo uma parte das questões do Enem. Acho que foi satisfatório ver aí essa parte inicial? Tá ótimo. Vou compartilhar agora o meu aqui, vou fazer umas questões de Estado moderno, vou tentar ser breve também, para a gente também não se alongar, mas foi perfeito. Valeu aí, Pedro, pela parte de Brasil Imperial. Vou compartilhar minha tela aqui também. Já é? Bota aí. Aí você vai me apoiando aí também nas paradas. Só não me corrija, porque senão eu vou ficar constrangido. Tô zoando. Mas vamos lá. Tá dando para ver aí? Mete bronca, tá tranquilo. Beleza. Então, cara, são aquelas questões também que eu já tinha compartilhado com vocês sobre o Estado Moderno. O Estado Moderno foi um pedido de muitos alunos aí, né? Quando eu botei aquele questionário ali de sugestões de conteúdo, né? E de fato, o Estado Moderno é um negócio que está muito presente aí no Exame Nacional do Ensino Médio, sempre esteve, né, diga-se de passagem, né, aliás, de uma maneira geral, nos vestibulares, né, a galera gosta muito de abordar o Estado Moderno, Maquiavel, Hobbes, né, e tal, caramba, mercantilismo, né, então, Estado Moderno é uma figurinha fácil de vestibular pra caramba aí, né, ainda mais agora, né, e eu acredito, e aí, pessoalmente, né, querendo fazer exercício de futurologia desnecessária, mas eu acredito que no ano pandêmico aí, né, de terceira série, eu acredito que seria de bom tom que o Exame Nacional do Ensino Médio abordasse mais conteúdo de primeiro e segundo ano do ensino médio, né? Então, obviamente, eu não posso fazer uma afirmação categórica de que isso vai acontecer, mas é o que eu, sinceramente, espero que aconteça, né, cara? É por uma questão de bom senso, né? Então, me espantaria se tivessem várias questões do século XX no Exame Nacional do Ensino Médio e poucas questões do primeiro e segundo ano do ensino médio. Mas vamos lá. A primeira questão aí, ela é sobre absolutismo, mas, na verdade, não é sobre o absolutismo, é sobre Inglaterra, né? É sobre como o Estado moderno inglês se constitui.
E aí, antes de eu ler a questão aí, queria fazer um comentáriozinho sobre esse nome, né? Eu usei Estado moderno, mas poderia ter usado monarquia absolutista ou poderia ter usado o antigo regime. E essa é uma coisa que o Enem gosta pra caramba, né? Pegar um texto e explorar terminologias usadas para falar de determinadas periodizações históricas. Então, por exemplo, por que eu uso o Estado moderno, mas por que eu poderia usar o antigo regime? Que referenciais são esses, né? O nome Estado moderno, ele é constituído para fazer um paralelo ao final da Idade Média, né? E aí você está falando de um período de modernidade, de renovações, né, e tudo mais, tal, caramba. Né? Mas se eu usasse antigo regime, eu já estaria me colocando frente ao momento pós-Revolução Francesa, né? Que é o momento em que as monarquias absolutistas são questionadas por um grande movimento de massas, né? E aí as monarquias absolutistas passam a ser chamadas de o antigo regime, né? O regime anterior à Revolução Francesa. Então, essa é uma temática que pode aparecer e que pode ser explorada aí por uma questão de Estado moderno, por exemplo. Né? Não é no caso. Então, vamos lá. Quer fazer um comentário em relação a isso aí também, Pedro? Pode ir, vai lá. Beleza. E aí, enfim, a questão ela começa assim, ó. Que é ilegal a faculdade que se atribui à autoridade real para suspender as leis e o seu cumprimento. Que é ilegal toda a cobrança de impostos para a coroa sem o concurso do parlamento, sob pretexto de prerrogativa ou em época e modos diferentes dos designados por ele próprio. Que é indispensável convocar com frequência os parlamentos para satisfazer os agravos, assim como para corrigir, afirmar e conservar leis. Declaração de Direitos da Inglaterra, né? Faz parte de um documento aí, ainda da Baixa Idade Média chamado de Magna Carta, né? E que é um documento que existe na Inglaterra para dar poder a um conselho de notáveis, a uma Câmara dos Lordes, né, que seria a reunião dos nobres ingleses, né, e que, de certa maneira, em determinado momento da Idade Média, negociaram junto ao rei uma limitação de seus próprios poderes, e como esses nobres eram muito influentes, conseguiram. Né? Então, a origem, o que esse documento está aí fazendo é mostrar como a origem do Estado moderno inglês, né, lá a partir do final da Idade Média, ele está associado a um protagonismo maior dos landlords, né, dos nobres, dos senhores de terras da Inglaterra, e de como eles, do ponto de vista documental, tinham um registro de que eles tinham esse protagonismo, né, sobre o rei. Então, ainda que a Inglaterra tenha tido uma monarquia absolutista, ainda que os monarcas britânicos, né, a monarca britânica, mais tarde a Elizabeth I também, tenham investido no seu poder e no seu protagonismo, no seu simbolismo, e no seu papel, né, ainda assim a Inglaterra tinha lá, desde a Idade Média, um certo ranço de participação política parlamentar dos nobres, né, dos senhores de terras. Né? Então, vamos lá, vamos ler a questão aí. No documento de 1689, essa aí é a Declaração de Direitos renovada, não é lá a Declaração de Direitos da Magna Carta, né? Mas, enfim, é um documento da Revolução Gloriosa já. Identifica-se uma particularidade da Inglaterra diante dos demais estados europeus na época moderna. A peculiaridade inglesa e o regime político que predominavam na Europa continental estão indicados, respectivamente, em... Então, se o documento fala de um papel importante que o parlamento e que as reuniões de nobres têm sobre as decisões reais, como criações de impostos, leis punitivas, etc. e tal, né? O que a peculiaridade inglesa está sendo mostrada no documento é de que há um limite para o poder do soberano e que está associado ao parlamento, a esse conselho de notáveis, né? Então, vamos lá. Na letra A, ele fala em redução da influência do Papa. Não, o documento não fala em Papa. Né? Na letra B, ele fala em limitação do poder do soberano. Beleza, serve para a gente. Né? Na letra C, ele fala em ampliação da dominação da nobreza. O documento ele fala de um protagonismo da nobreza, aí, mas não na ampliação dele. Né? Mas, beleza, vamos deixar isso aí separado. Expansão da força do presidente. Não tem presidente na Inglaterra, o documento não faz referência a isso. Né? E restrição da competência do Congresso. É o contrário, né? Se a gente fosse chamar o parlamento de Congresso, não haveria restrição para esse papel aí, pelo contrário, ele é atuante. Então a gente fica entre a ampliação da dominação da nobreza e a limitação do poder do soberano, e a gente exclui porque, na segunda parte da pergunta ali, quando ele fala em um regime político que predominava na Europa continental, ele claramente está falando do absolutismo, né? Do Estado moderno, né? Da monarquia absolutista e não da república. Então, nosso gabarito passa a ser letra B de bovinos. Certo?
E é isso, galera. Lembrem sempre disso, que a Inglaterra, há um legado da Baixa Idade Média de respeito à base documental para governar, né? Então, existe o precedente da Magna Carta, existe o precedente do contratualismo, né? Da ideia dos contratos, existe a perspectiva de reconhecer o nobre como um arrendatário, ou melhor, o camponês como um arrendatário, lá, um cara que tem direitos de produção sobre a terra e tudo mais. Então, a Inglaterra ela difere um pouco da França em relação a essas concepções de governo centralizado no Estado moderno e também de campo aberto da nobreza, ali, da exploração dos tributos e tudo mais, certo? E aí, enfim, isso vai estar relacionado diretamente ao fato de que as revoluções inglesas do século XVII, elas precedem a Revolução Francesa também. Beleza? E vão ser processos diferentes, né? Soluções políticas diferentes. Exatamente, exatamente. Bom, vamos lá, então. Gabarito letra B. Vamos para a próxima questão aí de um dos meus autores favoritos, o Hobbes. Gosto muito do Hobbes, né? O texto diz assim, ó: a natureza fez os homens tão iguais quanto as faculdades do corpo e do espírito, que, embora por vezes se encontre um homem manifestamente mais forte de corpo ou de espírito mais vivo do que o outro. Mesmo assim, quando se considera tudo isso em conjunto, a diferença entre um e outro homem não é suficientemente considerável para que um deles possa, com base nela, reclamar algum benefício, a que outro não possa igualmente aspirar. Ele está basicamente dizendo o seguinte, que não, ninguém é melhor do que o outro a ponto de ter mais do que o outro. Ou seja, a base da conquista do ter mais poder, ter mais influência, ela é justificada por um acordo racional, por um acordo contratual. É disso que o Hobbes está falando, né? Ele está falando de uma justificativa contratualista para o Estado, né? Só que essa justificativa contratualista dele justifica um Estado absolutista, né? E qual é a base do Hobbes aí? O que o Hobbes fala para a gente? O que a gente aprende aí nas nossas aulas de sociologia e também de história, né? Que o Hobbes ele enxerga o homem como em constante estado de guerra, né? Ou seja, o homem cobiça, inveja, ambiciona, né? E tudo mais. E como o homem ele vive em constante estado de guerra, a civilização impõe ao homem uma convivência política de respeito às leis. E quem cria essas leis? Bom, quem cria, a gente sabe. Mas mais importante do que a gente saber quem cria as leis é a gente reconhecer que os homens precisam que esse indivíduo crie as leis para que eles não se matem, né? E aí esse homem que cria as leis e que impõe as leis para restringir o estado de guerra e constituir uma convivência política é o rei absoluto, né? Então, para o Hobbes, o rei absoluto existe para criar leis, para mediar as relações entre os homens, para que eles não se matem, né? E aí todo professor de história gosta de falar a frase que é atribuída ao Hobbes aí, né? Eu odeio essa frase, porque é uma frase batida e eu gosto de coisas originais, que é o homem é o lobo do homem, né? Sem o rei, o homem é o lobo do homem. Com o rei, a imposição das leis, a imposição da ordem, a convivência política, e aí ninguém se come, né? Bom, vamos para o enunciado aí, né? O enunciado diz assim, ó: para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, quando dois homens desejavam o mesmo objeto, eles guerreavam, né? Entravam em conflito, letra A. Né? Então, ele nem pergunta nada sobre governo, sobre absolutismo, ele basicamente pergunta sobre a natureza do homem. Né? Ele está basicamente falando assim, ó, o que o Hobbes acha que o homem é? Violento, né? Ele é complicado. Eu tinha um amigo, eu gosto de dar essa aula de Hobbes, eu sacaneio, eu gosto do Hobbes pra caramba, não é nem porque eu gosto de fato, não. Mas eu tinha um amigo que ele uma vez saiu, não sei se eu já te contei essa história antes, mas quando ele saiu a primeira vez para ir no cinema com a namorada dele, eles estavam andando juntos na rua de mãos dadas, ela largou a mão dele, caminhou 3 passos na frente e achou R$50 no chão. Né? E ele falou assim, foi aí que eu vi que o homem, no seu estado real de natureza, vive um estado de guerra. Porque eu estava lá plenamente apaixonado, primeira saída com a minha namorada, amava ela pra caramba, quando eu vi que ela achou R$50, eu fiquei puto. Eu fiquei... Esse é um clássico do estado louisiano aí. O cara lá invejando a pegada. Mas é isso. Vou ler as outras alternativas. Né? Ó, letra B dizia... Oi? É bem tranquilo essa questão, né? Bem fácil. Sim, sim.
Ó, então vamos lá. Quando as outras alternativas dizem assim, ó, para Hobbes, antes da Constituição da Sociedade Civil, quando dois homens desejavam o mesmo objeto, eles recorriam aos clérigos. Não, a arbitragem não era da igreja aí nesse contexto, eles entravam na porrada. Consultavam os anciãos, aí não, até porque no próprio texto ele está falando isso, sobre os homens não terem tantas diferenças entre si para que um se sobreponha ao outro, né? Apelavam aos governantes, o ideal seria esse, né? Mas falando de antes da Constituição da Sociedade Civil, né? Ele contradiz solidariedade não, né? Exercer solidariedade é uma coisa difícil. E aí, um comentário, Pedro? Tá tranquilo? Tá tranquilo, vamos embora. Vamos lá, vamos em frente então. Terceira questão aí que eu botei para vocês aí, ó. O século XVIII é, por diversas razões, um século diferenciado. Razão de experimentação se aliava no que se acreditava ser o verdadeiro caminho para o estabelecimento do conhecimento científico por tanto tempo almejado. O fato, a análise e a indução passavam a ser parceiros fundamentais da razão. É ainda no século XVIII que o homem começa a tomar consciência de sua situação na história. Essa não é uma questão de Estado moderno propriamente dito, é de crise do Estado moderno. Já está falando do iluminismo aí, né, do movimento intelectual do século XVIII, que a gente chama de iluminismo, né, mas principalmente ele está falando do amadurecimento do iluminismo dentro do Estado moderno, né? E aí a gente precisa, para ler esse texto e para entender ele, ter a concepção de que o racionalismo do iluminismo no século XVIII está relacionado diretamente à Revolução Científica do século XVII, né? Em especial, eu gosto de destacar muito dois autores, né? O Newton e o Descartes, né? Por que o Newton? Né? Porque o Newton é o cara do século XVIII, do século XVII, que escreve um livro chamado Princípios da Filosofia Natural, Princípios da Matemática e a Filosofia Natural, né? Que é um livro que fala sobre a importância dos caracteres, da linguagem, da compreensão matemática para entender a natureza e o seu funcionamento, né? Então é um livro sobre ciências, mas é um livro sobre ciências que amadurece muito a relação do entendimento humano sobre como as coisas funcionam, né? E aí, a partir desse amadurecimento do conhecimento humano sobre como as coisas funcionam, a gente tem a base da Revolução Científica, né? Mais tarde o Descartes faz a mesma coisa, ele diz lá que a existência humana está condicionada ao constante interesse pelo conhecimento, pela crítica, pelo complemento da ciência, né, e tudo mais. O popular penso logo existo, né, e tudo mais. Mas, enfim, esses dois caras, eles são os grandes pilares de uma revolução científica do 17, que leva o homem a valorizar muito a sua capacidade de ler a natureza, de ler a sociedade, de ler o próprio homem, né? E aí é disso que o iluminismo se trata lá no século XVIII, né? O iluminismo é um movimento que amadurece com base nessa revolução científica do século XIX, não é à toa, né? Do século XVII, não é à toa os grandes textos iluministas, os grandes autores iluministas, todos escreveram para a mesma coletânea, para o mesmo periódico, que é a Enciclopédia, né, que é um livro que falava sobre a árvore dos conhecimentos humanos, falava sobre política, falava sobre teatro, falava sobre retórica, mas também falava sobre matemática, sobre ciência, sobre química, etc. e tal, né? Então, é importante que a gente entenda que as críticas políticas e sociais ao antigo regime do século XVIII, elas estão diretamente vinculadas a um pensamento racional que tem origem científica, né, que tem origem na curiosidade sobre a própria natureza, certo? Beleza. Então, vamos para a questão em si. No ambiente cultural do antigo regime, a discussão filosófica mencionada no texto tinha como uma de suas características, letra A aproximação entre a inovação e saberes antigos. Não, né? Vamos para... Nada a ver, né? Mas vamos lá. Letra B, conciliação entre a revelação e a metafísica platônica. Aí é que tá, né? A metafísica platônica, ela não está aí para defender a constante crítica, né, e tudo mais. Isso faz parte de uma renovação moderna, né? Vinculação entre escolástica e práticas de pesquisa, né? A escolástica era a filosofia católica, dogmática, né, presa a uma verdade absoluta ali, tudo mais, né? Letra D, separação entre teologia e fundamentalismo religioso. O texto também não está falando sobre fundamentalismo e teologia religiosa, e não é exatamente disso que se trata o iluminismo também, né? E a letra E, que é o nosso gabarito aí, é contraposição entre o clericalismo e a liberdade de pensamento. Por que é tão importante para o iluminismo lá e para a crítica ao antigo regime lá no século XVIII contrapor o clericalismo e a liberdade de pensamento? Porque se há uma origem científica, se há uma origem
voltada para a filosofia e para a matemática no iluminismo. Quando a gente chega no século XVIII, o que a gente percebe é que a grande restrição para que esse conhecimento se propague e seja discutido abertamente é o fato de que a igreja ainda censurava livros que questionavam o dogmatismo católico, que questionavam a escolástica, e essa igreja ainda assim era apropriada como absoluta pelo rei, pelas monarquias, pelo Estado, né? Então, as duas coisas estavam interligadas. Não havia liberdade de pensamento porque havia absolutismo e porque havia uma oficialidade católica no controle do conhecimento. A própria enciclopédia dos iluministas, né, de Diderot e do D'Alembert, ela chegou a integrar as listagens do índice, que era a lista dos livros censurados pela Igreja Católica lá na Idade Moderna. Beleza? Então, gabarito letra E, de equilíbrio. Eu vejo sempre da enciclopédia, eu lembro do iluminismo como um negócio, né? A questão editorial da enciclopédia é sempre muito divertido de ver, né? As versões piratas que circulavam, claro, muito na França, né? E a dificuldade de chegar em outros lugares e pensar em como se distribuir esse livro, né? Essa coleção, né? E como você vai ter governantes autoritários que vão também, quer dizer, com lei, vão se apropriar de partes desses textos, né? E dessas reflexões feitas sobre política e ciência, mas nos projetos de reforma dos seus próprios estados, né? O Despotismo Esclarecido está aí para a gente poder pensar um pouco sobre isso. É sempre legal a gente pensar que não vai ser só uma ruptura, né? Você vai ter pessoas que vão se apropriar daquilo ali de diversas formas, né? Você tem também aqueles intelectuais que vão ser absorvidos por aquelas monarquias e vão ser os considerados vencedores, e vai ter aqueles que vão ser os derrotados, a boemia, né? E que vão questionar aqueles que se venderam, né? Que foram os vencedores. Isso é sempre muito legal de pensar a dinâmica, e talvez não no iluminismo, mas em vários iluminismos, né? Isso é sempre bom a gente reforçar, que não vai ter uma coisa só. Vendo o Zé falar, eu fui lembrando disso, só essa intervenção, Zé. Exatamente, excelente mesmo isso aí. E é uma coisa muito difícil da gente achar, por exemplo, num didático, né? O livro didático ele está sempre buscando a homogeneização, né? Todos eles tinham em comum isso, tinham em comum aquilo, mas a atuação e o engajamento intelectual eram muito difusos mesmo, né? Assim, não tem como comparar o Maquiavel, o Montesquieu com o Rousseau, né? Da vida. Sim, sim. É isso. Beleza. Vamos para a última aí. Galera, a última que eu separei para vocês aí é sobre mercantilismo, que é uma menininha dos olhos aí do vestibular, né? Sempre aparece alguma questão aí sobre mercantilismo, porque, obviamente, está relacionada ao colonialismo, ao Brasil e tal. Então, você pode ter questões de moderna, tratando de mercantilismo, como pode ter questões sobre Brasil colônia também. Então, mercantilismo é um conteúdo importante aí, um daqueles que a gente considera que seja talvez um dos mais frequentes, né? E aí, vamos lá. Para começar, antes de eu ler o texto, uma coisa que tem que ficar clara aí, né, é que o mercantilismo é a política econômica do Estado moderno, né? E como política econômica do Estado moderno, tem como protagonista o rei, né? Não que o rei seja o único beneficiário desse modelo, mas ele é o agente central, né? Ele é o agente e o paciente do modelo econômico, porque ele é aquele que determina, que delibera, que autoriza, e ao mesmo tempo é aquele que delibera, determina e autoriza para ter algum retorno no sentido do enriquecimento, da acumulação de riqueza, certo? Então, mercantilismo, Estado moderno. Mercantilismo não é capitalismo de mercado. Mercantilismo é a política econômica do Estado absolutista, certo? Vamos lá. Geógrafo adora chamar de mercantilismo de capitalismo comercial, né? Enfim, só dando uma apontada aí. Droga, vai para o YouTube, eu sacaneando. Vamos lá. O açúcar e suas técnicas de produção foram levados à Europa pelos árabes no século VIII, durante a Idade Média, mas foi principalmente a partir das cruzadas, nos séculos XI e XIII, que a sua procura foi aumentando. Nessa época, passou a ser importado do Oriente Médio e produzido em pequena escala no sul da Itália, mas continua a ser um produto de luxo extremamente caro, chegando a figurar nos dotes de princesas casadoras. Né? É um texto que fala sobre a importância do açúcar e que vai ser um produto importante na construção do sistema colonial brasileiro, né? Que ele chama aqui de antigo sistema colonial brasileiro.
né? Então, vamos lá. Considerando o conceito de antigo sistema colonial, o açúcar foi produto escolhido por Portugal para dar início à colonização brasileira em virtude de... Cara, tem um monte de motivos para a gente falar sobre a escolha da adoção do açúcar como o modelo de produção na costa brasileira, né? A gente poderia caminhar por várias coisas que a gente já estudou sobre isso na nossa sala no primeiro ano, né? Desde solo, clima, né? Conhecimento, lucratividade, aí a gente pode falar propriamente dito dos valores do açúcar, né? Supostamente haviam valores medicinais associados, ou então porque era um produto raro, caro, enfim, tem várias possibilidades aí. Mas o que o texto está falando para a gente, né, é sobre o amadurecimento da leitura desse produto como um produto raro e, portanto, caro, né? Então, vamos lá. Em virtude do lucro obtido com seu comércio ser muito vantajoso. Mercantilismo é um rei que autoriza a exploração de um negócio, concede monopólio e estabelece impostos para ter retorno financeiro, não é? Então, beleza. Então, se o produto é lucrativo e garante um retorno vantajoso, beleza, é bom para o rei, está dentro da lógica mercantilista. Um rei, ele não concede um monopólio para um burguês sem motivo. Ele concede o monopólio para o burguês porque ele quer racionalizar a cobrança de impostos, né? Um rei, ele não aplica o sistema colonial num determinado lugar e não estabelece uma monocultura se não for do interesse dele lucrar mais com isso, né? Então, o mercantilismo tem que ser visto a partir da leitura do Estado, né? Do retorno vantajoso ao Estado do lucro que pode ser obtido, né? Isso vale para o açúcar, vale para uma questão que eventualmente aborde o tráfico de escravizados africanos para o Brasil, por exemplo, né? Então, vamos lá, vamos ler as outras alternativas, porque a A já é o nosso gabarito, a de Aquinos. Letra B. Os árabes serem aliados históricos dos portugueses. Os árabes não eram aliados históricos dos portugueses, né? C. A mão de obra necessária para o cultivo ser insuficiente. Então, eles adotaram o cultivo porque a mão de obra era insuficiente. É complicado. As feitorias africanas facilitarem a comercialização desse produto. Desse não, de um produto que vai ser fundamental para o cultivo do açúcar no Brasil, que vão ser os escravizados, mas, a princípio, não é. A escolha do açúcar não tem vinculação direta com a facilidade do açúcar nas feitorias africanas, né? E os nativos da América dominarem técnicas de cultivo semelhantes. Também não, né? Como o próprio texto já dá a entender, aí o açúcar não é uma planta original, a cana-de-açúcar não é uma planta original da América, logo os ameríndios, aí, os povos originários não tinham, dominavam a técnica da produção, não, né? Bom, então, gabarito letra A, encerramos aí por hoje. Pedro, quer falar mais alguma parada aí? Não, só desejar boa sorte aí para quem for fazer, né? O ideal seria que a gente não tivesse Enem, né? A luta teria que ser para adiar ele. Faz o menor sentido isso. A gente está num momento muito difícil, de muita necessidade de luta, né, galera? Mas a gente está com vocês, como eu e Zé, a gente prometeu desde o início. A gente está do lado de vocês sempre, tá? Isso aí. Valeu, galera. Uma boa prova para vocês todos. E aí, a última lembrança, eu fiquei pensando nisso a aula inteira e agora eu lembrei e vou falar. Não usem máscaras novas, tá? Se você vai lá fazer a prova, você vai ter que usar máscara durante 5 horas. Use uma máscara que você sabe que não machuca o seu pescoço, a sua orelha ou o seu nariz, né? Não use máscaras novas. Use as máscaras que você já está habituado a usar, porque você vai ter problemas. Se você botar uma máscara nova, que o elástico está mais apertado aqui, vai te machucar depois de 2 horas de prova, né? Se você botar uma que aperta o pescoço, se você botar uma que machuca o nariz, vai tudo te incomodar, porque mesmo que você não estivesse usando máscara, você ficaria incomodado fazendo 5 horas de prova. Então, vão o mais confortável possível, e isso inclui também as máscaras esse ano. Antigamente a gente só falava para exibir com roupas confortáveis, né? Agora tem que ser mais confortável. Antigamente eu falava, vá de chinelo, mas leve uma meia no bolso, porque pode fazer frio, né? Hoje, vá de máscara confortável. Galera, beijos. Valeu. Um abraço. Deixa eu cancelar essa gravação aqui, peraí. Pronto.